Olá, para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência lendo esse grandão aqui, It, a Coisa. Então, se você já se interessou pelo assunto, deixe seu like aí, se inscreve no canal e vamos falar de livro. Big Bill, Bev, Monte de Feno, Mike, Boca de Lixo, Eds e Stan, o cara, são 7 losers que fazem parte do Clube dos Otários em It, a Coisa. Um calhamaço de 1104 páginas assusta? Imagine 1104 páginas de uma história assustadora. Considerado uma obra-prima do medo, It foi publicado em 1986, inspirado em um conto de fadas norueguês. Mas como um conto de fadas pode inspirar uma história de terror? Pois é, o Stephen King conta que ele conheceu esse conto de fadas chamado Os Três Cabritos Rudes, que é a história de 3 animais que precisavam passar por uma ponte para conseguir comida. Só que embaixo dessa ponte havia um troll que ameaçava devorá-los. Então, o Stephen King teve a ideia de pensar, se fosse eu que estivesse passando por uma ponte para pegar comida e fosse ameaçado por um troll, o que eu faria? Então, daí surgiu a história de It. A ponte se transformou na cidade de Derry e o monstro literalmente viveria embaixo dela, usando sistemas de esgoto como seu reino particular. Em vez de um troll, a criatura se transformou num palhaço demoníaco que devora suas vítimas. Na verdade, essa criatura ela vai muito além de um palhaço. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Derry é uma cidade fictícia que fica no estado do Maine, mas o Stephen King já falou que na verdade, Derry é uma versão mais assombrada de Bangor, uma cidade que também fica no Maine, que, por coincidência, é onde Stephen King mora. Derry também é cenário de outras histórias do autor, como, por exemplo, Insônia e Novembro de 63, também se passam em Derry. It levou aproximadamente 4 anos para ser escrito. Ele é o segundo livro maior escrito pelo autor, perdendo para Dança da Morte, que tem 1.248 páginas. It tem, como eu disse, 1.104 páginas. It foi publicado em conjunto com outras obras do autor. Num prazo de mais ou menos uns 14 meses, ele publicou Os Estranhos, Olhos do Dragão, Misery, Louca Obsessão, It, a Coisa e Cujo entra nessa lista também. De King conta que na fase em que ele publicou esses livros, ele estava na pior fase da vida dele, onde aumentou muito o consumo de álcool e cocaína. Então, ele até fala que existem alguns desses livros, como Cujo, por exemplo, ele não se lembra bem de ter escrito. Ele diz até que a qualidade da escrita dele teve uma queda nessa época, embora eu já li alguns desses livros aí e gostei bastante, mas ele diz que foram escritos numa época muito conturbada de sua vida. Assim como várias obras do autor já foram adaptadas para o cinema, It não foi diferente. Ele teve a sua primeira adaptação em 1990, o filme se chamava It, uma obra-prima do medo. Depois ele teve nova adaptação em 2017, chamado It, capítulo 1, onde o foco principal era as crianças. E depois, em 2019, It, capítulo 2, onde o foco principal seria a fase adulta desses personagens. Em todas essas fases do livro, a gente vai encontrar o nosso temido Pennywise, que é a coisa, o It, a Coisa. Nesse livro, o Stephen King ele tem uma narrativa muito detalhada, ele é bem descritivo, o que para algumas pessoas é um certo problema. Tem gente que não gosta muito dessa parte onde ele descreve bem detalhado todos o que os personagens estão passando, o que eles estão sentindo, o cenário todo. Para mim, isso funciona sempre muito bem. Ele consegue fazer com que eu me coloque ao lado do personagem, passando por aquela situação junto com o personagem. Eu acho isso fantástico. Falando um pouquinho da história de It, a Coisa, a história se passa nas férias de 1958, onde 7 crianças que vivem na cidade de Derry são os personagens principais. As crianças, algumas já se conheciam, outras foram entrando aí para esse grupo. Por fim, eles fundam um Clube dos Otários, porque essas 7 crianças, elas eram consideradas tipo nerd, que para aquela época eram sinônimo de perdedor, de um otário mesmo. Hoje a gente tem o nerd como até um certo status, né?
Mas naquela época as crianças eram meio consideradas os otários, eles não eram populares, eles eram aquelas crianças que não tinham muitos amigos, então eles acabavam sofrendo bullying, passando por situações complicadas, o que fez com que essas crianças acabassem se unindo. Tudo tem início quando o irmão mais novo de Bill, o George, acaba morrendo. Numa tarde chuvosa, o Bill estava doente, ele estava meio gripado, e o irmãozinho mais novo dele, o George, ele queria se divertir. Então ele teve a ideia de fazer um barquinho de papel, todo caprichado para que ele pudesse brincar na enxurrada, porque aquela chuva forte que teve ali na cidade deu uma diminuída, então estava tendo uma enxurrada ali que seria legal para brincar com esse barquinho de papel. Então o Bill fez com todo carinho para o irmão esse barquinho. O irmão veste a sua famosa capa de chuva amarela, suas botas, suas galochas, né? E sai para brincar com esse barquinho. E no meio dessa brincadeira, ele está correndo atrás do barquinho. De repente, o barquinho toma uma direção diferente e acaba caindo num bueiro. Quando ele se abaixa para procurar o barquinho dele que foi lá para baixo, que ele ficou com medo que o Bill ficasse bravo com ele, porque ele perdeu aquele barquinho tão caprichado, ele encontra um palhaço dentro do bueiro que tenta lá conversar um pouquinho com o George, tentando ficar amigo dele. E acaba convidando o George para entrar no bueiro, chamando ele para flutuar junto com ele e as outras crianças que estavam ali dentro. George, depois de um tempo, ele é encontrado, obviamente, morto, e toda a história começa por aí. A cidade de Derry tem sido cenário de mortes e desaparecimentos de crianças e adolescentes, o que tem deixado a cidade muito assustada. Bill sabe que existe algo diferente na cidade de Derry, alguma coisa que tem se alimentado das crianças, e essas suspeitas dele acabam sendo confirmadas quando ele compartilha essa ideia dele com as outras crianças, com os outros 6 losers, que também acabam confirmando para ele, contando que eles também tiveram alguma experiência de contato com a coisa, que na verdade ela não se manifesta somente como um palhaço, ela vai se manifestar de acordo com o que cada criança tem de medo. Por exemplo, uma múmia, um lobisomem, entre outras características. A coisa ela se transforma de acordo com o medo daquela pessoa. Saber da existência de uma coisa que está tentando devorar as crianças, com certeza é o ponto-chave para a união dessas crianças aqui. Além, é claro, das grandes fugas que cada um deles tem que fazer de um garoto, um adolescente que vive perseguindo os 7 losers, o Henry Bowers. Ele é um adolescente que tem a sua gangue e que vive atazanando a vida deles, de formas até meio sérias. Ele persegue essas crianças e todos eles acabam também se unindo para um proteger o outro contra essa gangue do Henry Bowers. O fato é que essas crianças acabam se unindo para de alguma forma tentar deter essa coisa, matar a coisa, e eles vão viver um embate ali com essa coisa, e eles não conseguem ter uma certeza grande assim se realmente a coisa morreu ou se não, mas eles acreditam que sim, porém eles acabam combinando de que caso essa coisa voltasse, eles voltariam para a cidade, voltariam a se unir para tentar acabar com essa coisa. Nas pesquisas que eles fazem, eles acabam descobrindo que, historicamente, alguns eventos aconteceram na cidade de Derry aproximadamente de 27 em 27 anos. Então, eles percebem que essa coisa, ela, de certa forma, ela acorda, ela passa um tempo hibernando, ela acorda, precisa se alimentar, ela se alimenta das crianças e depois volta a hibernar de 27 em 27 anos. Então, eles acabam tendo essa conversa de que se eles não tivessem conseguido realmente matar a coisa, eles teriam que voltar a se unir, porque somente eles têm essa capacidade de conseguir enfrentar essa coisa.
Falando um pouquinho da estrutura narrativa dessa história, o livro ele é contado basicamente em terceira pessoa. Em algumas partes só do livro é que ele toma a voz do Mike Hanlow, que é o único do Clube dos Otários que permaneceu na cidade de Derry. Então ele também acaba sendo narrado em algumas partes pelo Mike Hanlow. O foco principal dessa história é a vida dessas crianças, na fase de criança desses personagens. Porém, a história ela é contada de forma alternada. Então, ele não tem, por exemplo, o filme ele sugere isso, It capítulo 1, It capítulo 2, capítulo 1 que fala mais sobre as crianças, capítulo 2 que fala mais sobre a fase dos adultos. No livro não é assim. No livro, ele é contado de forma alternada. Então, você está lendo ali um capítulo falando sobre as crianças e, de repente, passa para a vida de adulto deles 27 anos depois. Então, a história vai sendo contada de forma alternada, que eu achei muito interessante. Você não perde o foco da história. Você consegue seguir uma linha assim, bem interessante, mesmo tendo essa alternância. Todo o suspense de como eles combateram a coisa vai evoluindo até o final do livro, porque você não consegue saber, por exemplo, como eles conseguiram combater primeiro quando na fase de criança e depois quando eles cresceram, como que eles vão combater essa coisa. É tudo, por ter essa narrativa alternada, você não consegue saber no meio do livro ali como foi esse combate. Você vai saber tudo ao mesmo tempo. O clímax do combate da infância vai vir ao mesmo tempo do clímax do combate na fase adulta. Isso é muito legal. Stephen King dá um show aqui nesse livro, eu tenho que falar. Porque essa narrativa alternada, esses avanços da história, o retrocesso, o desenvolvimento é perfeito. Você não se sente perdido. Ele tem um domínio muito grande nessa narrativa aqui. Então, o final do livro, até o final do livro ali, tudo é muito coerente, mesmo com as voltas e os retornos, tudo isso flui de uma forma muito bacana. Existem passagens nessa história muito frenéticas, principalmente no final do livro. Então, você fica naquele momento do embate final, da fase das crianças, da fase dos adultos, e tudo aquilo mesclado, você fica angustiado, querendo saber o que aconteceu, o que vai acontecer com aqueles personagens. Então, ao mesmo tempo que ele tem a parte lá mais descritiva, que ele explica mais detalhado tudo, que eu acho fantástico, ele joga de maneiras frenéticas ali, principalmente, como eu disse, no final do livro, que te deixa assim de cabelo em pé. Você precisa continuar lendo esse próximo capítulo para saber o que vai acontecer. Derry é uma cidade considerada pacata, tranquila, onde todo mundo se conhece, todo mundo conversa um com o outro, as crianças podem brincar livremente na rua. Então, ela tem essa característica de cidade pequena, onde todos se conhecem, teoricamente todos deveriam viver de forma bem tranquila. Porém, Derry é habitada pelo mal, tanto o mal que vive embaixo da cidade, quanto o mal nas pessoas que moram ali. Em algumas pessoas, claro, mas o mal também está presente ali em algumas das pessoas de Derry. Derry é apresentada pra gente aqui nesse livro praticamente como um personagem mesmo. Ela tem toda a sua característica. Stephen King ele contextualiza pra gente bem tudo que já aconteceu na cidade no passado, o que acontece atualmente na história, os personagens que já viveram no passado, episódios, situações que já aconteceram ali na cidade, como casos de homofobia, casos de preconceito racial, incêndios, moradores que fizeram algumas coisas ruins ali. Então, a cidade de Derry ela é muito contextualizada assim, pro leitor e nos é apresentada praticamente como um personagem também. Stephen King tem essa facilidade de nos mostrar o pior lado da humanidade, assim em outras obras, assim em It também, mas ele também tem outro lado que ele mostra bastante aqui no livro It, que é o lado da amizade, das coisas boas que os seres humanos podem fazer uns pelos outros. Então, ele mostra muito esse contraste entre o bem e o mal. Um dos vilões mais assustadores das obras do Stephen King, a Coisa, ela se manifesta de várias formas. Durante o livro, a gente não consegue saber exatamente qual é a forma da Coisa. Ela se apresenta principalmente como um palhaço assustador,
mas ele também aparece de outras formas, de acordo com o medo de cada um. Então, ela pode aparecer, por exemplo, como uma múmia, como um lobisomem, como um pássaro gigante, dependendo do medo de cada um, ela se manifesta, ela se alimenta do medo das pessoas. Então, a coisa, ela não tem uma forma determinada. Durante um bom tempo do livro, a gente não sabe como ela é na verdade. A coisa, ela tem esse poder, então, de assustar as pessoas, de causar o mal, de devorar as pessoas, mas ela também usa da sua influência, ela influencia o mal que já existe ali na cidade. Porque durante a história aparecem personagens que já têm aquele fundo de maldade em si, que eles já carregam uma sementinha do mal ali. Então a coisa se aproveita dessas pessoas para que ela possa se influenciar para que aconteçam coisas ruins naquela cidade. Como, por exemplo, o Henry Bowers, aquele adolescente que tem a sua gangue, ele é influenciado ali porque esse personagem, o Henry Bowers, ele já passa por ele já tem alguns problemas de família ali que já tornaram ele uma pessoa de certa forma ruim e que a coisa acaba influenciando para que ele faça coisas piores ainda do que ele já faria. Então, a coisa, ela age dessa forma também na cidade. Aí a gente tem outros exemplos, como o pai da Bev, a mãe do Ed também. Então, entre outros personagens, por exemplo, se está acontecendo alguma situação ali na cidade complicada, a coisa ela consegue influenciar algumas pessoas ali, ou para ignorar, por exemplo, se está acontecendo uma situação em que uma criança está sendo perseguida e está sendo agredida por um valentão da cidade, por exemplo, ela faz com que as pessoas simplesmente não vejam aquilo, que entrem para dentro das suas casas e que não tomem atitude nenhuma. Ou influenciam pessoas que já têm a sua sementinha ruim ali, para que façam coisas piores. Então, ela age de diversas formas nesse momento em que ela está agindo sobre a cidade de Derry. E da mesma forma com que o King trabalha bastante o medo, as coisas ruins, ele também trabalha muito bem a questão da amizade, a questão dos laços de amizade, o que as pessoas, quando se unem, podem fazer de bom umas para as outras. E aí é que a gente vai falar agora sobre o Clube dos Otários. Billy Denburg, mais conhecido como Big Bill ou Bill Gago por conta da sua gagueira, ele é considerado ali de certa forma pelo grupo como o líder do grupo. Ele é uma criança muito legal com todos, ele é muito amigo de todos, ele é aquela pessoa que une sempre que tem que tomar alguma decisão no grupo, eles consultam o Bill para isso, e ele carrega com ele aquele sofrimento, porque foi ele quem perdeu o irmão mais novo pra coisa, e ele tem até uma certa tristeza ali com ele, porque ele acha que, por o fato dele ter feito o barquinho pro seu irmão ir brincar, ele se considera um pouco culpado da morte do seu irmão. Então, ele é o mais determinado a enfrentar a coisa. Ed Kasprek é considerado um dos garotos mais frágeis do grupo. Ele, de início, ele é o mais amigo do Bill, e por conta dele sofrer de asma, na verdade, o Ed, ele tem uma mãe super protetora, que tem mania de doença, ela é muito hipocondríaca e ela passa isso pro filho. Na verdade, ele sugere ali que talvez ele nem seja tão doente assim, mas ele está ali naquele grupo, mas ele é considerado o mais frágil justamente porque ele está sempre ali com aquela sua bombinha de asma e sempre muito preocupado em se machucar, o que a mãe dele falaria, enfim. Ele tem essa característica aí no grupo. Rich Tozer é aquele garoto que se destaca ali no grupo como o mais brincalhão, o mais bagunceiro, que está sempre
com uma piada na ponta da língua, ele tem uma mania de imitar vozes, ele gosta de criar personagens para falar com os amigos, para brincar, embora os amigos sempre falam que as vozes parecem sempre as mesmas, ele não faz muito sucesso com isso, mas enfim, ele tem aquelas tiradas mais humorísticas ali do grupo. E ele tem o apelido de Boca de Lixo, porque ele é aquele garoto que não tem papas na língua, ele acaba falando o que ele pensa, e o pior é que ele fala em voz alta, o que cria, às vezes, muitas confusões. Muitas vezes ele é perseguido pelo valentão lá, o Henry Bowers, porque ele acaba falando o que ele pensa sobre aquele cara, só que o cara acaba ouvindo, então ele às vezes tem que sair correndo ali, porque ele começa a ser perseguido. Então, essa é a característica do nosso personagem Rich. Beverly Marsh é a única garotinha do grupo. Eu não lembro se eu comentei que todos eles têm na faixa dos 11, 12 anos. Ela é adotada ali no grupo dos otários, porque ela também disse que passou por uma experiência ali com a coisa. E a Bev, ela é a garota que tem uma situação financeira mais baixa do que as outras, ela é a mais pobre da turma. Ela mora com o pai e a mãe. A mãe está sempre trabalhando fora e ela fica um tempo maior ali com o pai. E o pai, ele é muito agressivo, muito violento com ela. Então, a Bev, ela passa por várias situações complicadas aí no livro, mas ela encontra um porto seguro aí na amizade com esses garotos. Stanley Yunis é um outro garoto também que faz parte desse grupo. Ele é um garoto muito inteligente, ele é um judeu, ele tem essa característica de ser um menino organizado, todo bem cuidado, ele sempre se mostra, ele é muito descrito ali como sempre bem arrumadinho, e é aquele garoto que tenta sempre pôr um bom senso ali no grupo, tentando não se envolver em confusões, mas que se precisar da ajuda dele, ele está ali disponível para todos. Ben Hanscom, ele é o gordinho do grupo que sofre bullying por conta disso. Ele não tem amigos no começo da história. Ele é aquele garotinho nerd que estuda bastante, tira notas boas, mas que não tem nenhuma amizade. Ele, por uma coincidência do destino, acaba, no momento que ele está fugindo do valentão da escola, ele acaba conseguindo encontrar socorro ali com o Bill e o Ed, e acaba entrando para o grupo dos otários aí no livro. Então, ele tem uma característica de valorizar muito a amizade, porque justamente como ele não tinha nenhum amigo, de repente ele se vê no meio de vários amigos ali que passam por situações semelhantes a dele, ele dá muito valor a tudo aquilo. Então, ele é um personagem muito, muito fofo. Mike Hanlow é o último integrante a fazer parte do Clube dos Otários. Ele é um garoto negro, ele não estuda na mesma escola que os demais. Ele, numa dessas perseguições, pode ver que o Henry Bowers é um grande motivo de união entre eles, né? Ele está fugindo ali porque o Henry Bowers, ele e o pai dele, eles são muito racistas, eles perseguem. O pai perseguia muito o pai do Mike e ele acabou escutando as histórias e acabou pegando raiva também do Mike. Então o Mike está fugindo ali do valentão lá do Henry Bowers e acaba encontrando o restante do grupo ali, que acaba defendendo ele ali num momento histórico aí da história, que não vou contar para não tirar a graça aí de quem vai ler, mas que é muito legal. Então ele acaba se unindo aí às outras crianças. É ele quem faz alguns estudos sobre a história de Derry e descobre que a coisa tem essa característica de voltar de 27 em 27 anos. Então, ele faz toda a diferença aí para o grupo também. Todos eles são personagens encantadores. A forma como o Stephen King descreve a individualidade de cada um e depois a vida deles juntos uns com os outros é muito bacana, porque você se sente muito envolvido ali na história, você parece que faz parte ali daquele grupo de amigos. É muito bacana essa forma com que ele passa a questão da amizade nesse livro. A forma com que o Stephen King mostra como as pessoas lidam com o medo em determinadas fases da vida é muito interessante também, porque, por exemplo, na fase em que eles são crianças, parece que é muito mais fácil para eles lidarem com o medo da coisa, com o medo daquela coisa que eles não sabem o que é, do que quando adultos. Talvez porque as crianças têm um pouco mais de facilidade com isso,
ainda estarem vivendo de certa forma no mundo de magia, no mundo de faz de conta. Então, para eles é um pouco mais fácil, talvez, lidar com esse tipo de situação. Isso é bem mostrado aqui no livro. Por exemplo, quando eles já estão na fase adulta, eles têm muito mais receio do que eles vão ter que encarar. Quando eles começam a se lembrar do que eles já passaram ali, eles ficam muito mais receosos do que quando eles estavam ali na fase de crianças. A minha experiência de leitura com It, a coisa, foi muito, muito, muito prazerosa, muito legal. Eu amei esse livro, de todos os livros que eu li do Stephen King. Hoje eu posso colocar ele em primeiro lugar. Eu adorei, sem dúvida, até agora, esse é o livro mais bacana que eu li do Stephen King. Ele teve uma capacidade muito grande de fazer com que eu mergulhasse na história. Eu levei um mês para ler esse livro, teve momentos que eu não consegui ler por diversas coisas que acontecem no dia a dia, mas nos dias, por exemplo, em que eu consegui me dedicar mais a essa leitura, que eu passei mais horas lendo, eu conseguia mergulhar nessa leitura de uma forma que parecia que eu estava ali com aquelas crianças enfrentando a coisa. E quando eu terminava de ler, a sensação de que eu tinha de que eu passei aquelas horas em outra cidade, que eu estava lá realmente em Derry, e depois eu cheguei na minha casa. Sem brincadeira, é isso que eu sentia quando eu me dedicava bem a essa leitura. Então, eu acho que não é qualquer livro que tem essa capacidade de fazer isso com a gente. Da gente entrar na história de uma forma muito intensa. E It fez isso comigo, com certeza. Não vou dizer que eu tive medo da história, apesar de tudo ter um contexto muito interessante. Eu não fiquei com medo, salvo aqueles momentos, assim, por exemplo, que eu estava muito mergulhada na história, concentrada, de repente aparecia alguém para vir falar comigo, e você dá aquele pulinho de susto, você não está esperando, né? Então, às vezes isso acontecia assim. Mas ele tem um teor psicológico muito grande, justamente por falar dessa questão do medo, de como o medo se apresenta para cada pessoa, mesmo você sendo um adulto. Então, essa questão psicológica do livro me fez pensar nele por muito tempo. Já faz uns dias que eu terminei essa leitura do It, mas de certa forma ele ainda ficou na minha cabeça, ainda penso no palhaço assassino. Olha que coisa, né? Enfim, mas eu me apeguei muito a esse livro, muito pela questão da amizade, por essa riqueza da forma com que o Stephen King fala sobre esses amigos, aquela vontade de estar ali no meio daquele grupo, de fazer parte daqueles amigos, é muito legal de se sentir. Então, eu falo que é um livro assim, realmente incrível, que me faz ter vontade de lê-lo novamente. Obviamente, eu não vou lê-lo tão recentemente, né? Mas ficou no meu coração com certeza, e eu pretendo um dia fazer a releitura de It, porque eu gostei demais. Eu espero que vocês também tenham gostado dessa resenha, eu fiz com todo carinho. Conta aí nos comentários, deixa escrito aí, isso é muito importante aqui pro canal. Deixa escrito aí o que você achou dessa resenha, se você gostou, se você pretende ler It, se você já leu, o que você já achou desse livro. Eu gosto de compartilhar isso com vocês também. E deixa aí um meu abraço para vocês. Se inscreve aí se você não for inscrito ainda, deixa seu like e a gente se vê numa próxima. Até mais!